Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta mensagem de fé. Aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, está escrito assim: os juízos de Deus sobre Jerusalém, sobre a nação de Jerusalém. Porque Deus fez justiça sobre o povo de Jerusalém? Porque o povo dessa época era um povo rebeldes, obstinados de coração, duros de coração, e mesmo conhecendo o poder que Deus tem, ainda assim eles se encarregavam de provocar a ira de Deus com os seus costumes, com as suas práticas erradas. Vamos ler para você entender. Diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém e vejam agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhes perdoarei. Veja só, olha só a proposta que Deus fez ao povo de Jerusalém. Ele disse: saí pelas praças e procurai, encontrai se há algum homem que viva pela justiça, ou seja, que pratique a verdade, que pratique o bem, que pratique as minhas palavras, que faça a minha vontade. Se houver um homem sequer, eu perdoarei os pecados de todos. E ele diz: e ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Quer dizer, o povo preferiram obscurecer o coração, preferiram endurecer o coração, trancar o coração, do que abrir o coração para Deus habitar. E diz assim, Deus fala: porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto o assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumaram e multiplicaram-se as suas apostasias. Quer dizer, o povo abandonaram a fé e começaram a fazer tudo o que desagradava a Deus. Meu amigo e minha amiga, nessa época, neste século, nós estamos vivendo
a mesma história dessa época. Só muda os personagens. As pessoas, quando falam de ir para a casa de Deus, para a igreja, buscar em Deus, ouvir a palavra de Deus, as pessoas dão as costas, zombam, não querem nem conversa. E diz assim: como vendo isto, que perdoaria o Senhor? Teus filhos me deixaram a mim, e juraram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando, cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destrói-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque aleivosissimamente não houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome, e até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca como fogo, e a este povo em lenha eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima. Uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua álgeva é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos, e comerão a tua cega e o teu pão, e os teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão as tua vide, a tua figueira e as tuas cidades fortificadas, em que confiavas abertamente, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Sucederá que quando despertares, porque nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas, então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros na terra, em terra que não é vossa. Anunciai isto à casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto ao povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, e que tendes ouvidos e não ouves. Porventura, não me temeria a mim, diz o Senhor? Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar e por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão.
ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinentes, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e à tarde ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. E as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, porém armadilhas com que prendem os homens, como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, estão nérdios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o dinheiro dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de cada um na nação no que está? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, mas não fareis a fim disto. Veja só, quer dizer, as pessoas, meu amigo, eles estão tão desnorteados, tão envolvidos com as coisas deste mundo, que eles esquecem de quão grande é a glória do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O Deus que transforma vidas, o Deus que tira do pó o desvalido, o monturo necessitado e faz assentar na mesa com os príncipes. Este é o nosso Deus em quem nós cremos. Meu amigo e minha amiga, medita nessas palavras que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 5 em diante.